Olá, boa noite. Só revisando com você algumas questões de uma revisão no dia 26 de março de 2023 para a turma 2BAT2. A gente vai fazer uma discussão rápida sobre isso. Então, assim, quando a avaliação ela é online, desse jeito que é feito, com vários dias para fazer, coisa e tal, eu vou ser bem sincero contigo, cara. Qualquer avaliação por questão, né, abaixo de 80% para mim é nota ruim, tá? Para avaliações do tipo online. Então, estou pegando essa primeira questão aqui, ó, eu estou com 74,1%, é abaixo de 80%, então tá ruim. Vamos dar uma olhada nela. Então veja, a primeira questão é assim, ó. Seja o f de x, né, o y, 5x mais 10. Opa, pera um pouquinho aí, calma lá, cara. Olha só, 5x mais 10, isso não é exatamente a equação da reta? Eu tenho aqui o coeficiente angular, que é 5, o coeficiente linear, que é 10 positivo. Então isso aqui é uma equação da reta. Então, se é uma reta, já elimina a letra A e a letra D. Já está fora de questão. Aí você analisa esse coeficiente angular, esse coeficiente linear aqui, que é 10 positivo. Olha esse gráfico aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Ó, aqui é 10 negativo. Esse coeficiente linear é exatamente aonde a reta encosta o eixo Y. Esta reta está encostando o eixo Y em menos 10. Aqui ele está dizendo que tem que encostar em mais 10. Então está errado. Não pode ser a letra B. Só pode ser a letra C. Tá, tá aqui, ó. O coeficiente linear está encostando, a reta está encostando no eixo Y exatamente em 10. Então este é que é o gráfico correto. Então é a letra C. Tá bom? A resposta correta seria a letra C para essa questão aqui. Aqui eu tenho 85%. A número 2 aqui. Ele aqui é a fórmula molecular. 70%, nota baixa para mim, então vamos dar uma olhadinha aqui. Então, número 2. Ó, é esse negócio aqui. É esse ftalato de potássio aqui. Então é o seguinte, ó, deixa eu colocar para nós aqui. Esse CanDraw é um software. Você pode baixar ele da internet aí, né? Ele não é gratuito, mas assim, dá para ter uma ideia, né? Então, esse software ele me dá uma ideia aqui. Aqui está setado para fazer a fórmula e o mol. Tá? Então, veja, eu tenho essa estrutura aqui. Tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. São 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, um hexágono. Tá aí. Então, esse hexágono aí. Lembre-se, lá da química orgânica, sempre que você tiver um vértice, é um carbono. Então, aqui eu vou ter um carbono. Esse aqui é carbono. Então aqui tem carbono, aqui tem carbono, aqui tem carbono, aqui tem carbono e aqui tem carbono. Então tá os carbonos ali. Então isso aqui foi feito. Agora tem uma ligação com outro carbono, pode dizer que é um vértice aqui. Então tem um carbono aqui também. Então aqui existe um carbono aqui. Aí está ligado com o oxigênio. Então esse carbono está ligado com um oxigênio. Aqui tem uma dupla ligação com oxigênio. Então aqui eu tenho uma dupla. Quero ver. Bom, deixa eu ver aqui. Então aqui tem uma dupla ligação com o oxigênio. Só aumentando aqui. Uma dupla ligação com o oxigênio. Que mais nós temos? Aqui nós temos um potássio, então tem uma ligação aqui. Opa, só que está desse lado aqui, né? Só para manter o padrão. Então aqui eu tenho um potássio. Veja, então cada vértice é um átomo de carbono, cada final de linha é um carbono. Essas são as regras que a gente passou para você. Verifique lá no seu caderno lá. Esse software automático, ele vai substituindo aqui automaticamente. Não liga para isso não. Então assim, aqui esse carbono.
antes, tem as ligações. Aqui tem uma dupla alternada, certo? Então aqui tem uma dupla ligação, aqui tem uma dupla e aqui tem uma dupla ligação. Então ele já corrigiu para nós aqui. Então é o seguinte, o carbono ele tem que fazer 4 ligações. Então 1, 2, 3. Esse hidrogênio, portanto, só vai um hidrogênio. Se ele tem 3, ele tem que fazer 4 ligações. Se ele já tem 3, está faltando 1. Por isso que é um hidrogênio aqui. Esse carbono, 3 ligações, para 4 falta 1 hidrogênio. 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 Aqui não vai hidrogênio nenhum, porque esse carbono já tem as 4 ligações. Esse carbono também não vai hidrogênio nenhum, porque ele já tem as 4 ligações. O oxigênio faz 2 ligações. Aqui, ó, aqui tem uma dupla, portanto já foi as 2. Aqui oxigênio 2 ligações e o potássio ele faz uma ligação. Então se você olhar para isso aqui, você tem condições de tirar... Opa, ele quer a fórmula molecular, né? Deixa eu fazer a análise aqui. Ó, fórmula molecular. Ele é um C7H5O2K. Que ele faz uma troca, tá bom? Então C7H5O2K. Então nós temos aqui, ó, C7H5O2K. Ele é essa letra aqui, portanto é a letra... Essa aqui que você vai marcar, tá? C7H5O2K. Essa fórmula aqui que é a correta, C7H5O2K, essa seria a correta. 70% das pessoas acertaram, isso para mim tá ruim, né? 19 pessoas tiraram 70%, 80% seria o razoável para uma forma online assim, né, de fazer. A número 3 tinha 85%, tá beleza, tá jóia, não vou revisar. Aqui, regra de 3, quantidade em mols para 25 gramas de ácido acético. Bom, deixa eu abrir mão desse software aqui de novo, para a gente ver o que é ácido acético. Tá? Ácido acético, eu tenho um carbono, uma ligação aqui, aqui vai um carbono, aqui eu tenho uma ligação, aqui uma dupla ligação, aqui eu tenho um oxigênio, aqui eu tenho um oxigênio, e esse oxigênio vai estar ligado com um hidrogênio. Então, isso aqui é ácido acético, tá? Por que deu errado aqui? Tá certo, rapaz? Tá bloqueando. Então tá aqui, ó. Esse é o ácido acético, tá? Ele é, portanto, isso daqui, né? Se fizer a análise dele, então ele vai ter... Opa, é isso aqui, errei. Análise é o peso, a fórmula química e o peso molecular dele, que você vai calcular lá. Análise, peso molecular, tá aqui. Então o que é que você faz? Você vai pegar o 12,01, multiplicar por 2, 1,01 multiplicar por 4, 16 vezes 2, a hora que você somar tudo isso vai dar 60,05. Então basicamente é essa a fórmula aí que você tem para fazer isso aí. Então, nesse caso aqui, ele quer saber quantos mols tem 25 gramas de ácido acético. Então deixa eu fazer aqui mesmo. Então é o seguinte, ó, o que eu sei? Eu sei que 1 mol disso aí é equivalente a 60,05 gramas. Tá? Isso aí é o que eu sei tirado dessa feitura aqui, dessa fórmula, C2H4O2, né, multiplicando tudo aqui e somando dá 60,05. Eu quero saber quantos mols eu tenho quando eu tenho... Quantos gramas mesmo lá? 25 gramas. Então quando eu tenho 25 gramas. Basicamente é isso. Né? O que é esse X aí? O X é você pegar o 25, né? Multiplicar por 1, que dá 25. E você dividir isso aí pelo mol dele, né? Que é 60,05. Tá? A hora que você fizer essa conta aí, então vai ficar 25 dividido por 60,05. Isso vai dar 0,41 mols. 0,41, 0,42, né? Assim, arredondando aqui, porque deu 0,41,6, né? Deu 0,41,6. Então, arredondando, isso aqui dá 2, né? Se você quiser duas casas após a vírgula. Então, seria essa a resposta correta aqui,
a letra, acho que seria a letra A, alguma coisa assim, quero ver como é que foi mostrado lá. Isso, é peso molecular do ácido acético. Quero ver aqui. Seria isso daqui, tá? 25 gramas aí de ácido acético. Questão 4. Isso, 25 gramas de ácido acético. Seria essa letra aqui a correta. Aqui eu tive 59%, abaixo de 60%. Meu Deus do céu. Vamos ver o que é isso aqui. Analisa o resultado do ensaio de uma substância, o mol 319. Tá, após analisar o conceito de porcentagem, tabela periódica, dê um nome para ela. Ó, a questão é até compreensível, porque ela é difícil mesmo, tem várias etapas. Vamos dar uma olhada como é que ela se apresentou lá, essa questão aqui. Ah, ele fez uma análise percentual disso aqui. Muito bem. Então, vamos fazer aqui, acho que a lousa é melhor. Eu vou ter que toda hora voltar para cá. Então é o seguinte, quais são os dados, né, que foram dados? Foi dado a massa dessa coisa, 319,33. Então 319,33 gramas é a massa de 1 mol dessa substância. Aí o que é que eu tenho? Eu tenho oxigênio, tá aqui, ó. Eu tenho enxofre e eu tenho chumbo. Tá errado o chumbo aí, tá? Chumbo é B minúsculo. Ali o software automaticamente foi para maiúsculo, tá? Porque o software é burro. Tá? E eu não tinha verificado aqui, mas lá eu fiz no Excel, né? Daí já atualiza para maiúsculo aqui. Isso aqui está errado, mas é chumbo, tá? Então o que eu tenho? Eu tenho o seguinte, ó, 15,3%. Então oxigênio é 15,03%. De quanto? De 319, eita, às vezes a caneta não escreve. 33, tá? Então vamos saber quanto é que isso vai dar. Então eu tenho 15,03%, né? Então eu tenho 15,03% de quanto? De 319,33. Então isso dá 47,99. Eu vou arredondar isso para 48, tá? Porque está muito próximo disso. Então são 48 gramas. Então oxigênio eu tenho 48 gramas. Enxofre. Vamos ver o que ele fala sobre enxofre. Enxofre é 20,08. Então é 20,08% de quanto? De 319,33. Vamos ver quanto é que vai dar isso. Então eu tenho 20,08% de 319,33. Isso dá aproximadamente 64,12. Então isso dá aproximadamente 64,12 gramas. Então aqui é 64,12 gramas. Chumbo é 64,89%. Então chumbo é 64,89%. De quanto? De 319,33, que é a massa dessa coisa aí. Então, bom, aqui é só fazer a diferença, né? Você pega, dá para fazer o cálculo ali, mas fica mais fácil fazer o seguinte, 319,33 menos 48 menos 64,12, isso vai dar 207,21. Então eu tenho 207
207,21 gramas. Então aqui é 207,21 gramas. Agora, essa quantidade aqui que você tem, ele tem que ser dividido, quer dizer, quantas vezes isso aqui cabe dentro da massa do elemento químico. O oxigênio, ele é 16, o enxofre, vamos dar uma olhada aqui, quero ver se eu tenho aqui uma tabela periódica, ó. Enxofre é 3206, tá? Então enxofre é 3206, que é 16. E o chumbo, deixa eu ver, o chumbo tá aqui, 207,2. Então aqui é 207,2. Então você vai dividir isso aí, quer dizer, quantas vezes isto aqui cabe dentro da massa do elemento químico. Basicamente é isso. Então, o que eu tenho lá? Eu tenho 48 dividido por 16. Ó, dá 3. Então, eu tenho 3 mols de oxigênio. Vamos ver aqui o enxofre. Eu tenho 64,12 que eu dividi pela massa do enxofre na tabela. É 32,06, tá? Isso vai dar 2. Então eu tenho 2 mols de enxofre. E chumbo, pô, 207 por 207 dá 1, né? Certo? Então, qual é a fórmula? A fórmula é Pb S2O3. Isso é o que eu tenho aí. Bom, S2O3, vamos ver lá na tabela de cátions e ânions, vamos ver se tem S2O3. Vamos ver aqui, S2, ele é um ânion, né? Ó, aqui, ó, S2O3 é o tiosulfato. Aqui, ó, S2O3 é o tiosulfato. Então eu estou falando de quem? Essa molécula aqui é a molécula do tiosulfato de... Nossa, isso aqui ficou muito ruim. Desculpa aí. Tiosulfato de chumbo. Chumbo pode ser mais... quero ver aqui na tabela de cátions e ânions. Deixa eu ver onde é que está aqui. Isso aqui é bivalente. Como eu tenho um chumbo só, então só pode ser o chumbo 2. Esse tracinho em cima e embaixo aqui eu tenho mania de fazer, mas acho que está errado. Depois você pergunta para o teu professor de matemática lá. Se não me engano tem um erro aqui, mas que se dane, eu estou fazendo. Então assim, esse cara aqui é o tiosulfato de chumbo 2, tá certo? Então essa é a resposta. Então ó, tá aqui, ó, essa é a resposta aqui, ó, tiosulfato de chumbo 2. Aqui, ó. Essa é a resposta. Então, fazendo uma correção dessa pequena revisão de 26 de março, essa última questão realmente é um pouquinho mais complexa. Gente do 2, BAT2, por favor, façam essas avaliações que a gente pede para você fazer, aquelas folhas lá, porque você vai ter uma ideia de como é que eu peço isso em prova, tá? Para você ter experiência de como é que isso é feito. Beleza? Tá bom então, buenas noches, até.